Se você está sofrendo a perda de um amor e acha que não é mais possível amar alguém, então fica até o final desse vídeo que eu vou contar pra você como é totalmente possível. Vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu sou a Dani Gaiotto e tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Esse é o meu primeiro vídeo, nossa primeira aula sobre esse assunto. É um tema maravilhoso que eu amo, sempre amei falar sobre isso. Eu, na verdade, quero contar um pouquinho para vocês conhecerem como que é a minha história, por que eu estou aqui, né? Eu não estou apenas falando só por falar, porque eu quero ser mais uma aqui na internet falando com vocês, não. Isso para mim é um propósito de vida. E eu custei, né? A gente, quando tem o nosso propósito de vida, a gente custa um pouco, sabe? Em tomar a decisão correta. A gente às vezes se confunde, né, com N coisas que estão acontecendo à nossa volta. A gente vai às vezes pelo caminho mais fácil. E a gente sabe que o caminho mais fácil não é o verdadeiro, né? O caminho mais fácil, ele pode até ser mais chamativo no início, ele pode até ser mais aparentemente melhor, mas assim, no fundo, não era o que estava fazendo meu coração cantar. E quando eu pensava, né, num futuro, porque eu sempre falo que tudo a gente tem que pensar um pouquinho lá na frente, como que vai ser daqui 2, 3, 10 anos? Você se vê fazendo aquilo? E eu, quando pensava, eu não me via, sabe? Então, assim, eu comecei a repensar e o que estava acontecendo, e aí eu cheguei, né, meditando, buscando a resposta dentro de mim, que é também sobre tudo isso que eu vou passar aqui para vocês, a importância da gente se ouvir, a importância da gente olhar para dentro de nós, porque a resposta sempre está dentro de nós. E na minha trajetória, né, que já fazem 20 anos, quando tudo começou, eu tinha 19, um pouquinho mais até, né, porque agora eu já vou fazer 42. Durante todo esse tempo, muitas coisas aconteceram, muitos ciclos se abriram, se fecharam, muitas coisas foram mudando com o tempo. Eu sempre costumo dizer que quando tá tudo muito normal, eu até desconfio, porque sempre vem uma mudança. E eu hoje entendo que as mudanças são necessárias para a nossa evolução. Só que quando a gente está passando pelo problema, a gente não vê dessa forma, né? A gente, na verdade, não consegue ver nada. A gente fica num estado meio de... Eu falo que é num estado meio de choque, né? Quando acontece. Então eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho. É muito assunto, então hoje eu vou resumir um tema, né? Eu vou falar um pouquinho a minha história e vou falar sobre um ponto principal que eu tive que lidar no meu início todo para poder dar um passo à frente, avançar para conseguir chegar onde eu estou hoje. E aonde eu estou hoje? Hoje eu estou casada, hoje eu tenho um filho maravilhoso, incrível. E assim, para quem me conhece, talvez você que está vendo esse vídeo ainda não me conhece, mas tem muita gente que já me conhece e sabe que assim, para eu ter um filho era só por um milagre de Deus, né? E ao longo do tempo eu vou contando um pouquinho a minha história e vocês vão entender o porquê. Então essa sou eu hoje. Eu sou mãe, eu tenho um marido incrível, vivo um relacionamento feliz, saudável, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Se você é essa pessoa que, assim como eu, há 9 anos atrás, que foi quando eu passei pela minha... Eu falo que um momento de virada na minha vida, né? Que foi onde eu realmente... Eu falo que esse momento que eu passei em 2013 que fez a pessoa que eu sou hoje. Né? São coisas que a gente vai passando durante o longo da nossa vida que vai forjando como uma espada, né? Eu até escrevi um post lá no Instagram falando sobre a espada. Isso era uma coisa que eu sempre visualizava. E assim, foram muitas coisas que aconteceram durante todo esse tempo. Então assim, como era a Dani antes, né? Vamos contar um pouquinho para você entender. Talvez você até se conecte um pouco com a minha história, porque eu sei que isso é uma coisa que eu trabalho com mulheres, né? E eu vejo que muitas mulheres, na grande maioria delas, elas têm esse sonho que eu tive quando eu era criança. Então isso faz parte de nós mulheres, né? Não sei se... Eu tava até pensando agora quando eu ia gravar esse vídeo, eu falei, nossa, pensei, será que é porque a gente assistia muito filme de contos de fada? Eu não sei.
pode até ser, né? Ou porque a gente foi criada assim, dessa forma, não sei também. Mas enfim. Quando eu era criança, lá para meus 12 anos, as meninas elas começam a ter desejos, né? Começam a pensar já em namorado e tudo mais, que a gente já começa a parte, a nossa parte hormonal já começa a florar, né? A gente já começa a ter alguns desejos. E eu lembro que era muito comum a gente assistir, às vezes, filmes de contos de fadas, então eu visualizava, eu achava lindo, maravilhoso, né? A gente vivia aquele amor, amar, era só amor mesmo, de conto de fadas, o cara vindo num cavalo branco, encantado, fazendo de tudo pra menina e trazendo e vivendo aquela felicidade, aquela alegria que no filme eles passam, né? Realmente eles passam uma vida perfeita ali. E eu sonhava com aquilo, eu sonhava em ter aquela sensação de felicidade, aquela sensação de alguém te amando, de alguém cuidando de você estar feliz dentro de um relacionamento. Então eu sonhava com isso, então era esse o relacionamento que eu queria. E eu me lembro que eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de ouvir música. Então a música ela tinha uma relação muito grande comigo, né? Eu sempre tive essa sensibilidade, amo ouvir músicas, sempre fui de ouvir músicas antes de dormir. Agora faz um ano que eu mudei numa casa agora que a gente não tem como ligar o meu rádio, que eu não ouço música pra dormir, mas a minha vida toda eu ouvi música pra dormir. Sempre gostei, sabe aquele fundinho? Gostava sempre de músicas românticas, enfim. E toda vez que eu ia dormir, eu tinha minhas orações, né, que eu sempre fazia, e eu tinha o hábito de ficar imaginando. Então eu fechava os meus olhos, ouvindo aquelas músicas e ficava imaginando, sabe, aquele amor, aquela sensação, sabe, de estar ali, de estar feliz. Era isso que eu imaginava. Eu não ficava imaginando se o cara era bonito, se o cara era feio, se era rico, se era pobre, não. Eu imaginava só eu estar num estado de felicidade com aquela pessoa. E fiz isso por muito tempo. E aí começou a chegar o momento de você conhecer pessoas, e na época eu morava em fazenda. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito rígida, sabe? E lá a gente tinha o hábito, né, a minha mãe, às vezes, hoje eu falo com ela, ela meio que desconversa, mas era bem isso, sabe? A gente tinha que namorar com o primeiro rapaz que você olhava, porque antigamente as famílias, elas eram muito preocupadas como que fala, fugiu o nome. As famílias elas eram muito preocupadas com a honra, né? Então elas não queriam, misericórdia, fazer alguma coisa para manchar a honra da família. Isso era o principal ali. Elas não se ligavam muito, não era algo muito importante se o filho ia estar feliz ou não casando, enfim, ela só queria manter a honra. E se necessário fosse cortar relações, se necessário fosse expulsar o filho de casa, eles faziam. Tanto que se você assistir filmes antigos, novelas antigas, tem muito isso, porque antes eles focavam muito nessa questão da honra. E a minha mãe, ela trouxe, né, da família dela, como ela foi criada pela minha avó, que tinha esse perfil ali. Uma moça de família, por exemplo, era aquela que casava com o primeiro rapaz lá que conhecia, não era de ficar saindo com vários rapazes, namorava sério, levava o moço pra casa, enfim, aquela coisa tradicional ali de antigamente. E a minha mãe passava isso pra gente, pra mim, pra minhas irmãs, enfim. Só que eu morria de medo de me relacionar com alguém e falar, meu Deus, e será que é a pessoa certa? Eu sempre tive muita dúvida. Porque eu falava, nossa, mas será que é? Eu nunca senti que era, sabe? Eu conhecia, às vezes, olhava, né? Tipo, um rapaz aqui, ali. Ai, mas nossa, dava aquele, ai meu Deus, mas será que é? Aí eu punha o pé no freio, falava, não, melhor não, porque se eu olhar pra ele, minha mãe vai querer que eu case com ele, misericórdia. Então eu sempre fui muito tímida. Sempre evitei muito ficar olhando os rapazes, ficar paquerando, porque eu morria de medo de a minha mãe encanar que eu tinha que casar com o cara lá, porque eu olhei pra ele. E eu, inclusive, até achava que eu nem casaria, porque eu já tava, pra época, eu já tava meio que passando da hora, porque pros dias de hoje, casar com 19 anos nossa senhora, é muito cedo. Mas pra mim, há 20 anos atrás, morando numa fazenda com uma mentalidade como a minha mãe tinha, nossa, 19 anos você já tava quase ficando pra titia.
E eu tava no meio dessas, né? Porque eu já tava com 19 e não tinha conhecido ninguém, não tinha namorado ninguém. Porque eu tinha medo de me envolver com a pessoa errada. Então, pra mim, era importante eu agradar a minha mãe. De certa forma, né? De certa forma, eu queria fazer aquilo que a minha mãe esperava que eu fizesse. Conhecer o rapaz e logo ficar com ele. E casar com esse rapaz. E foi aí que eu conheci o meu marido na época. Conheci. E assim, por incrível que pareça, ele foi a pessoa que eu sempre sonhei. Durante o tempo que nós ficamos juntos, eu vivi um relacionamento exatamente como eu idealizei. Exatamente como eu tinha idealizado durante todo aquele tempo que eu era criança. Lembra que eu falei que eu ficava toda noite nas minhas orações, nas minhas mentalizações, eu imaginava um tipo de relacionamento, um tipo de felicidade, de alegria, uma pessoa que cuidasse de mim, que me tratasse bem, que fosse amoroso, que fosse paciencioso, que cuidasse, né, que me tratasse realmente como uma princesa. Era o que eu gostaria na época. E realmente eu tive um relacionamento que foi tudo aquilo que eu sonhei. Então imagine pra mim a minha felicidade. Nossa Senhora, eu vivia no céu, né? Era como se eu estivesse no céu mesmo. E realmente a gente teve um relacionamento incrível. Durante 14 anos foi um relacionamento dos sonhos. Inclusive as pessoas até falavam que a gente era casal 20, porque a gente se dava super bem. E aí, durante esse meu relacionamento, como eu via que era maravilhoso a gente amar, e assim, como eu conhecia muita gente, trabalhava já desde então com mulheres, eu via o sofrimento, eu via às vezes que as mulheres tinham um relacionamento tão morno, sabe? Morno. Não sei se você sabe, se você sente isso, se você já teve um relacionamento morno. Mas, gente, eu falava, meu Deus, como assim ter um relacionamento morno? Elas precisam saber o que é amar de verdade, o que é ser amada de verdade. Então, eu ficava pensando em maneiras de falar com ela sobre isso. E eu queria isso como uma missão de vida mesmo. Mostrar para as mulheres que era possível você ser feliz no amor e como era importante para nós. Gente, meu gato tá querendo participar da nossa aula hoje, né, Benjamin? E aí, eu queria muito, muito, muito mesmo falar, sabe, sobre isso. Eu queria muito mesmo passar para as pessoas, porque amar e ser amado, assim, embora eu sei que a gente tem que abrir parênteses, né, porque infelizmente a gente sabe que tem muita gente que sofre, enfim. A gente ter um relacionamento feliz, saudável, é incrível, sabe? E isso eu sempre acreditei que era uma das promessas que Deus tinha para nós, né? Eu sempre acreditei em Deus, sempre achei que o nosso Criador, ele fez nós aqui na Terra pra gente viver o ápice, né, da felicidade. E você que deseja encontrar alguém e ser feliz, você merece isso. Era o que eu acreditava. Então eu queria falar com as pessoas sobre isso. Eu achava importante falar para elas que era possível, porque dava a impressão que ninguém acreditava, sabe, que era possível. Só que aí, em 2013, quando a gente estava no ápice da felicidade, quando a gente estava assim achando que já, nossa, tava tudo redondinho, sabe? Quando o seu relacionamento tá tudo redondinho. Aí foi o boom da história, né? Na verdade, foi aí que a minha história começou. Em 2013, exatamente em julho, o meu marido, na época, pegou H1N1, que na época era uma gripe forte, era como se fosse a Covid de hoje. Na época eles não tinham ainda muito conhecimento sobre isso, eram alguns casos apenas, e ele em uma semana veio a falecer. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, e um dos motivos que eu resisti um pouco de vir aqui falar com você sobre isso é porque quando eu conto tudo isso, por mais que hoje eu tô né, minha ferida cicatrizou, eu tenho certeza disso, porque eu tô vindo aqui falar pra vocês sobre isso. Meu marido atual, ele sabe disso. Eu tenho uma família incrível hoje, tenho um filho incrível hoje, e tudo que eu tenho hoje é por conta desse meu primeiro marido, porque a nossa história, ela não começa agora, a nossa história começa lá atrás. Tudo que você vivenciou, seja bom, seja ruim, é a sua história. Tá te construindo, então tudo faz parte.
Só que para eu estar falando sobre tudo isso, eu tô remexendo numa ferida, né? Ela tá fechada, ela tá cicatrizada, mas eu tô ali cutucando. Então eu resisti um pouco em falar sobre isso, porque eu vou ter sensações e emoções. É normal, quando a gente fala sobre algo que aconteceu, a gente se emocionar. Então eu estou aqui hoje abrindo meu coração, contando a minha história, para que isso te inspire a ver que mesmo você hoje sofrendo a dor da perda de um amor, seja pela morte, seja pela separação, seja um relacionamento que você não está feliz, é possível você ser feliz sim, é possível você amar novamente, é possível você reconquistar o seu marido novamente, enfim. Eu estou aqui para que isso sirva de inspiração a você, então por isso que eu estou abrindo meu coração. E quando meu marido faleceu, eu passei pelo processo do luto, que isso vai ser para vídeos futuros, que eu vou contando para vocês um pouquinho sobre todo o processo, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. O que aconteceu? Quando eu me deparei com todo esse cenário da morte dele, na minha cabeça, e naquele momento era o que tinha acontecido, meu amor tinha morrido. Meu amor morreu, foi embora, desapareceu, sumiu. E para quem já perdeu alguém, sabe como que é a sensação. A gente tem uma sensação de vazio extremo. Porque quando uma pessoa morre, que nem no meu caso, morreu meu marido, era a pessoa que vivia comigo ali 14 anos, e nós tínhamos realmente uma união verdadeira. Morreu o meu passado, porque o meu passado não existia, morreu o meu futuro, porque o meu futuro com ele não existia, e morreu o meu presente, porque eu não tinha ele aí. Então morreu tudo. Tudo morreu. Então a minha cabeça ficou vazia por um tempo, até eu começar a me conectar de novo, a me encontrar de novo nessa jornada que chama vida aqui na Terra. Eu perdi o sentido, perdi a direção, não sabia mais o que fazer. Quando eu fui voltando, né, falo que é pondo os pés de novo no chão, dando os meus primeiros passos, aí eu não poderia mais falar sobre amor, porque eu não tinha mais. Então aí pra mim o desafio foi, é possível amar de novo? Será que é possível a gente encontrar novamente alguém? Será que é possível? Será que eu mereço? Então tudo isso, será que eu vou estar traindo ele? Porque, poxa, ele não foi embora porque ele não estava mais me amando, ele não foi embora porque alguma coisa aconteceu, simplesmente a nossa relação ela foi interrompida, instantâneo, tipo, plum, acabou, desapareceu. E aí? O sentimento que eu tinha para ele aqui, ele meio que ficou perdido. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então eu fiquei muito tempo buscando, procurando alguém, procurando leitura sobre isso. E na época eu ainda não estava, né, nas redes sociais, nesse mundo digital. Eu nem sei se tinha muito em 2013, acho que estava começando, né, a era do digital. Não tinha, acho que YouTube, devia ter o YouTube, mas eu não pesquisava lá, eu não tinha nem conta, enfim. Eu fui vir a ser uma mulher da tecnologia em 2015. Então até lá eu não tinha, o que eu tinha eram alguns livros. E nada melhor do que livros, né? Então hoje eu entendo que o conhecimento ele é libertador. Assim como a gente ouve frases, né, o pessoal falando, e realmente é, o conhecimento é libertador. Quando a gente se conhece, quando a gente conhece, é libertador, gente. E assim, o que foi libertador pra mim foi eu me conhecer. Porque até então, como eu era muito jovem quando eu conheci esse meu primeiro marido, eu estava sendo conduzida por alguém, no caso ele era mais velho do que eu, já tinha uma vida, já tinha uma vivência, né? Eu estava começando, eu vim do sítio, inocente de tudo, não tinha nada, noção nenhuma da vida. Então eu estava sendo o quê? Direcionada por alguém. E eu me apeguei a esse alguém, tanto emocionalmente, materialmente, eu me apeguei a ele. Embora, durante todo esse nosso relacionamento, eu busquei aprender, eu lidei com os meus traumas, que eu tinha muitos. Durante a nossa jornada aqui, eu vou contando um pouquinho a minha experiência. Se vocês me conhecessem lá em 2018, se tivesse 2018, com 18 anos, 17, 16, vocês... Nossa, eu não sei nem... Eu acho que vocês nem iam me reconhecer.
Então eu vim durante esses 14 anos lidando com a minha baixa estima, com a minha falta de autoconfiança, com o meu medo, com a minha vergonha. Eu era extremamente tímida, jamais eu imaginaria estar aqui na frente da câmera falando para tanta gente, jamais, 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 jamais. Então durante esses 14 anos eu fui aprendendo tudo isso. Então quando ele morreu em 2013 e eu me vi sozinha, eu me vi uma mulher forte, uma mulher confiante, uma mulher segura para continuar a minha jornada. Só que naquele primeiro momento, tudo isso, toda a confiança que eu tinha, toda a autoestima que eu tinha, toda a segurança, foi como se ela desaparecesse da minha vida. Foi como se morresse tudo com ele, porque eu tinha associado aquela Dani àquele relacionamento. Então essa era a minha primeira crença, a crença de achar que eu sozinha não conseguia. E isso pra mim foi uma tortura. Talvez você está vivendo isso agora. Talvez você está sofrendo a perda de um relacionamento, a perda de alguma coisa importante da tua vida, e você associou isso, associou essa sua força a esse relacionamento, a essa coisa que você perdeu. Então, na verdade, isso é uma crença de você achar que você não é capaz. Porque se você tinha uma vida antes, era você, entende? Percebe? Era você. Você vivia apenas o reflexo de alguém. No caso, eu vivia o reflexo dele. Ele era uma pessoa que eu admirava bastante, que eu amava. Ótimo, mas eu tinha o meu valor ali. E eu tinha só que buscar novamente isso. E como que eu iria conseguir, né? Como eu fiquei perdida no início, sabe? Fiquei perdida, não sabia o que fazer, não sabia nem o que pensar, na verdade. Sabe que as minhas orações na época, eu falava assim: Deus, coloca na minha mente aquilo que o Senhor quer que eu pense. Você acredita que eu fazia essa oração? Porque eu tava tão confusa, tão perdida, eu não sabia o que pensar. Eu não sabia, eu tava vivendo um mundo assim, eu fechei o meu mundo pra mim. Era como se eu estivesse colocando um espelho na minha frente e eu não conseguia ver nada, totalmente perdida. E era muito incrível porque, eu não sei se você já passou por isso, ou se você está passando por isso, mas quando meu marido perdeu, naquele primeiro momento eu tive uma síndrome de pânico muito grande. E era como se eu estivesse vivendo num inferno mesmo. E aí depois, mais pra frente, eu fui ler sobre isso, e realmente, quando a gente tá passando por um momento crítico da nossa vida, no caso esse foi um momento crítico, de muitas emoções, muito sentimento, muita coisa, é como se as vibrações espirituais, né, como se o mundo espiritual, porque a gente sabe que existe um mundo espiritual, não adianta a gente achar que não, mas existe energia, né? O mundo energético, ele se desequilibra também, sai tudo fora, sabe? É como se tivesse... Eu vejo até hoje brincando com meu filho e eu lembrei disso. Eu ponho lá os brinquedinhos tudo num lugar arrumadinho. Ele vai lá e bagunça tudo. Então o mundo energético é a mesma coisa. Quando você passa por um momento muito drástico, muito chocante, é como se tudo saísse fora do lugar, ficasse tudo bagunçado. E aí você fica perdida, você não sabe o que fazer, o que pensar, e aquele negócio fica borbulhando. E eu naquele momento queria só ficar sozinha, sabe? Queria só ficar sozinha pensando, tentando pensar, né? Tentando pensar, meu Deus, o que eu vou pensar? O que eu vou fazer? O que? E aí, eu não sei se você já passou por isso também, mas olha, é incrível, gente. Como é incrível. Antes do meu marido morrer, nós tínhamos uma vida agitada, como todo mundo tem. Nós temos vidas agitadas. Toda hora acontece coisa, a gente corre pra cá, corre pra lá. Às vezes você não tem tempo nem de respirar. Eu não tinha tempo nem de respirar. Minha vida ela era bem cheia mesmo. Eu acordava às 5 horas da manhã e ia até a noite. Depois que ele morreu, juro pra você, eu tinha todo o tempo do mundo, porque a minha vida ela deu um stop, puff. Tudo acabou. Tudo acabou. Parecia que eu não tinha mais nada pra fazer na vida. Entende? Mas a minha vida tava ali. E eu falava, como assim? Então eu tinha assim... Era como se eu tivesse tempo pra tudo. Então o que eu entendi ali do tempo? Que a gente que enche ele de coisas, viu? Porque ele tá ali, paradinho, quietinho, não dá trabalho pra ninguém. É nós que vamos lá enchendo coisa nele, enchendo, aliás, ele de coisa, que ele fica todo panturrado. Aí a gente fala, coitado, não tenho tempo.
Na verdade, você tem o tempo do mundo. O que você faz é você enche muito o seu tempo de coisas, e muitas coisas às vezes desnecessárias. Mas voltando, brincadeiras à parte, voltando. E aí, eu lembro que meu marido, ele tinha um quarto lá onde ele estudava, ele sempre foi muito de ler, né, estudioso. Ele lia muito e ele tinha os livros, sabe? E eu ali parada, sem nada pra fazer, né? Coisa que eu gostava, que era assistir televisão, assistir filme. Gente, até hoje eu não voltei a ter mais esse desejo. É muito difícil hoje assistir um filme, eu perdi totalmente a vontade de assistir filme. Então a TV pra mim não era mais uma atração, eu não tinha mais vontade de assistir TV. Eu ligava às vezes a TV só pra ter um barulho ali, só pra fazer de conta que tava alguém assistindo, né? A título ali de companhia, mas eu nem prestava mais atenção nela. E eu comecei a olhar aqueles livros, eu falei, eu vou ler um livro. Deus sabe o estalo? E o meu primeiro livro que eu peguei pra ler, e ele tinha muitos livros sobre relacionamento da mente, foi O Poder do Subconsciente. E, gente, esse livro, O Poder do Subconsciente, foi o que abriu a minha mente. Foi aonde eu entendi tudo, sabe? Ali tudo ficou claro pra mim. Ali tudo. Era como se uma luz se acendesse na minha vida. E eu entendi tudo desde lá atrás, quando eu era criança, que eu ficava mentalizando, ficava ouvindo música antes de dormir, pedindo um relacionamento como isso. Tudo se tornou claro demais na minha vida. Então, olha, aqui nessa aula, quais foram os 2 pontos chaves que eu quero deixar claro aqui pra você, para que você reflita sobre isso e busque mais, e eu vou ao longo do tempo falando mais sobre isso, foi entender as crenças, que eu tinha uma crença de que eu não tinha capacidade mais para continuar a minha vida. Eu achava que por eu ter perdido meu marido, que tudo era com ele, que eu sozinha não conseguia mais nada. Então essa crença de que eu não era capaz, eu tive que lidar com isso. E o segundo ponto, marco na minha vida, foi conhecer a minha mente. O autoconhecimento não é o autoconhecimento que a gente vê por ali, é você conhecer como que funciona você aqui, o seu pensamento, como que é, o que está aqui dentro. Qual é o poder disso? Quando eu entendi, quando eu li sobre isso, e eu entendi, por que eu entendi tão claro? Porque eu já fazia isso, entende? Eu não li aquilo e sem conhecimento nenhum. Na verdade, eu li aquilo, mas eu entendi que tudo o que eu tinha vivido dali para trás era por conta disso, porque intuitivamente, porque quando eu era criança eu nunca tinha lido um livro sobre a mente, eu nunca tinha lido nada sobre a nossa mente. Foi intuitivamente. Eu fiz tudo aquilo que no livro ele ensinava. Como você programa a tua mente, a forma como você pensa cria a tua realidade e cria aquilo que você deseja. Quais são os gatilhos que você precisa? Quais são a maneira que você faz? Entende? Então, assim, saber disso me deu um norte, porque eu pensei assim, uau, agora eu posso usar a partir de agora. Então, ali pra mim foi o quê? A chave virou. Ali eu descobri que, como eu tinha feito quando eu era criança, eu poderia fazer de novo ali. Só que, claro, antes eu tive que lidar com o meu luto, eu tava ainda lidando com o meu luto, mas o fato de eu entender que a minha mente criava, então, se eu tava vivendo aquele terror é porque tava tudo aqui na minha cabeça. Eu tinha que ter o que naquele momento? Paciência, respira fundo, paciência, acalma o coração, lida primeiro com as emoções, porque quando a gente passa, no caso se você tá passando por um momento de perda agora, seja porque teu marido, teu namorado te largou, seja porque faleceu, enfim, não importa a forma, tá? Ou seja porque você tá dentro de um relacionamento e não sente mais felicidade, não sente mais desejo pelo teu marido, isso também é uma perda de amor, é uma perda de relacionamento, é uma perda de sentimento por alguém que tá ali. E eu tenho propriedade para falar disso também, porque eu tive um relacionamento pós esse meu marido que faleceu, eu tive um outro relacionamento antes desse atual,
que eu tava dentro do relacionamento, mas eu não queria estar. Então, gente, é muito difícil e duro você estar dentro de um relacionamento não querendo estar. Então, o que você precisa entender? Primeiro, lida com as emoções. Lida com aquela emoção, com a dor. Mas entenda que tudo que você colocar de pensamento na tua cabeça, aquilo que vai ser reproduzido, tá? Então, se você fica só pensando na dor, na tristeza, na tristeza, é isso que você vai gerar pra tua vida. Então, não é você não entender, não aceitar essa dor. Tá, você tá vivendo uma dor no seu relacionamento, como eu. Tava vivendo a dor do meu marido ter morrido? Sim. Era difícil? Muito difícil. Mas o que eu colocava na minha cabeça e na minha mente? Coisas boas. Então, naquele momento, eu pensava o quê? Eu pensava em como era bom ter tido ele, como foi bom ter conhecido ele. E que agora a minha vida ia continuar e eu ia conseguir vencer, eu ia conseguir, ia dar certo. E eu focava só nisso, na esperança de que ia dar certo. E eu procurei formas de fazer coisas que me deixassem mais feliz. Então eu comecei a fazer exercício, eu lembro que na época, é até engraçado, depois eu até vou contar pra vocês toda essa história. Eu comecei a fazer tanta coisa, eu comecei a fazer teatro, eu comecei a fazer tai chi, porque lembra, eu falei que eu tinha muito tempo sobrando. Eu fiz muita coisa, porque eu preenchi o meu tempo com coisas que me faziam feliz, que me deixavam satisfeita. Pra que a minha mente ela criasse ali uma musculatura, certo? Porque se eu ficasse sem fazer nada, lá em casa, deitada, sentada, esperando o tempo passar, a minha mente ia estar ali, pensando no meu problema, pensando na minha dor. Então, o que eu comecei a fazer? Coisas que me preenchiam. Então, eu continuei trabalhando, o que eu trabalhava, isso me ajudou muito, porque eu trabalho, você tá ali conversando com pessoas, você não tá falando do seu problema. Então, uma coisa importante que você tem que entender não é você ficar trazendo à tona toda vez o seu problema. Exemplo, vamos supor que todo mundo que você encontra, você... eu tô muito triste porque eu acabei de separar. Eu tô muito triste porque o meu marido acabou de me trair. Porque meu marido acabou de morrer. Quando você fica falando, repetindo isso muitas vezes, você tá afirmando pro teu subconsciente, pra tua mente, que é aquilo que você quer viver. Então assim, pronto, tá, já aconteceu, você já tá lidando com aquela dor. Já é difícil para você lidar com essa dor. Imagine você ficar falando e repetindo isso para várias pessoas, para todo mundo. Você não precisa falar que tá tudo maravilhoso, mas por educação falar, tá tudo bem, eu tô lidando com a dor, tô lidando. Ou, tá tudo bem, não precisa ficar falando. Se não é uma pessoa íntima sua, não precisa ficar falando. Entende? Você tem que provar para você que você tá resistindo, você é como numa guerra. Então eu sempre gosto de usar analogia. Então imagine uma guerra. Eu sempre imaginava isso e eu procuro sempre buscar alguma coisa, alguma analogia para me fazer compreender mais fácil. Então eu pensava sempre numa guerra. Eu sempre gostei antes, de assistir muito filme, eu assisti os filmes mais antigos e tinham lá o pessoal que ia, na guerra. Eu lembro muito daquele filme que eu gostava, que era Rei Arthur, um filme que eu gosto muito, Rei Arthur. E eu lembro que teve uma cena que ele tava levando, o pessoal lá da vila que eles foram tirar, o pessoal lá que tava sendo escravo lá do povo lá, e eles foram levando essa população porque eles iriam trazer, acho que pra Roma, se não me falha a memória. E durante o caminho, uma pessoa lá que era bem importante pra ele morreu. Que passou lá algum problema por conta da guerra, tal, morreu. E eu lembro que ele foi lá, ele chorou, ele olhou para aquela pessoa e aquela pessoa falou: olha, você precisa continuar. Então imagina, e aí eu fiquei imaginando, é dor, é doloroso você deixar a pessoa ali. Mas você precisa continuar. Então você sofreu, você se sensibilizou, você chorou. Não é que você se recuperou e que você tá maravilhosamente bem por dentro. Por dentro você tá ainda lidando com o problema, mas você não tá ali falando daquele problema toda hora. Entendeu? Você tem que continuar continuando agindo normalmente, e durante esse caminho a dor ela vai tomando o lugar que ela tem que ficar. A dor ela vai acalmando, é como uma ferida aberta. Com o tempo ela vai fechando, vai cicatrizando e lá vai ficar só uma marca.
que é pra você lembrar que um dia você viveu aquilo. Mas não é pra você ficar toda hora indo lá e mexendo naquele machucado, senão ele nunca vai sarar. Percebe que é a mesma coisa? Então o que você precisa entender é isso. Parar de ficar falando, entender que você consegue sim, que você tem capacidade sim, que isso apenas é uma crença limitante, que você tem que lidar com isso. E o outro marco é, a tua mente é o teu poder. Se você quer ter uma vida feliz, um relacionamento feliz, você tem que pensar sobre isso. Eu sei que às vezes quando a gente está vivendo, quando a gente está, né, no nosso dia a dia ali dentro de um relacionamento que não está feliz, dentro de uma situação de dor, às vezes você fala, mas é impossível, eu não consigo. Eu sei que é difícil. É difícil porque eu já tive no seu lugar, eu já tive nesse momento. Eu já tive nos momentos que eu chorava muito porque eu não sabia para onde mandar minha mente, né? Meu Deus, aonde? Só que uma coisa eu falo para você, isso vai passar. Vai passar e vai passar. A única coisa que você precisa ter é paciência com você. Paciência com você e parar de ficar remoendo o problema. Entenda que aquilo aconteceu, que aquilo fez parte da sua história. Querendo ou não, aquilo é parte de você. Eu sempre falo que uma situação, ela pode nos inspirar para algo que você vai fazer de novo, porque foi maravilhoso, ou algo que você não vai fazer de novo, porque não foi bom. E de toda situação você vai tirar uma lição. Que nem qual a lição que eu tirei, por exemplo, da morte do meu primeiro marido. Eu tirei a lição de que eu consigo sim. Na Bíblia, para quem crê em Deus, né, e lê a palavra e crê no que está lá, de que a gente nasce só e a gente morre só. Então a gente tem que entender que aqui nós somos únicos em tudo. Você não pode ficar dependente emocionalmente e materialmente de alguém. Você pode até materialmente, às vezes, precisar de alguém por algum motivo, mas você tem que procurar ser independente. Aquela pessoa estando ali ou não estando ali, você continua sendo você. É claro que é maravilhoso a gente ter um marido, é maravilhoso a gente ter uma pessoa para amar, para ser amada, é maravilhoso, gente. É incrível. Sabe, você viver essa vida aqui, eu falo, é sempre bom a gente lembrar que a vida aqui na Terra, ela tem os seus benefícios, né? A gente sabe que o tempo que a gente vive aqui é um tempo, tem um prazo, né, de validade. A gente nasce e a gente morre. Durante esse percurso de vida que a gente tem aqui na Terra, a gente pode viver de uma forma mais difícil e de uma forma mais fácil, usufruindo das belezas que tem. E o amor é uma delas. O amar alguém e ser amada por alguém é uma delas. Desfrutar do que um relacionamento amoroso, um relacionamento íntimo com essa pessoa vai te dar. É maravilhoso. Entende? Então, assim, é possível. Mas você precisa entender que independente se você tem ou não, você também continua, você também vive, você também tem uma vida. E quando você entende isso, é muito mais fácil de você se relacionar com as pessoas. Você sofre menos, entende? Você vive mais livre, mais leve, mais tranquila. Entende? Então, assim, o meu objetivo aqui é mostrar pra você que você tem capacidade única dentro de você. E não é porque você tá no seu, sei lá, 10º relacionamento que não deu certo que não vai dar. Isso é uma crença que você tem, é uma crença limitante. É algo que foi introduzido na tua mente em algum relacionamento, geralmente é num dos primeiros que você passa às vezes por algum trauma, e se você não se recupera, se você não limpa toda essas crenças, essas coisas que te negativam, você vai levando isso para os seus próximos relacionamentos. Então é importante que você limpe tudo isso, que você esteja pura, só você ali. Que você perceba, descubra que mulher você é, qual a tua capacidade emocional. Eu não tenho muita capacidade emocional, eu sou uma pessoa muito fraca, muito medrosa, muito... Lida com tudo isso.
Entende? Existem maneiras, ao longo do tempo eu vou mostrando, é que não dá pra gente fazer tudo isso numa hora, né? Hoje eu já falei bastante coisa, senão fica muita coisa pra você entender, mas existem formas de você se tornar uma mulher mais confiante, é isso que eu quero propor pra você. Te ajudar a buscar essa mulher que tem dentro de você. Porque com essa mulher você consegue lidar com todas as situações da tua vida. Hoje, Dani, eu sou uma mãe mais segura. Para quem me conhece, tá aqui no meu dia a dia, eu tenho muita gente que me conhece, que vê, né, a forma como eu educo meu filho. Elas falam, é porque eu sou uma mulher firme, segura, eu sei o que eu tô falando, eu sei quando eu falo. Mas isso tudo eu devo a todo esse processo de vida que eu passei. Se eu não tivesse passado pelo luto, se eu não tivesse entendido a minha força lá atrás, hoje eu não seria uma boa mãe. E eu lá, quando eu tava passando, eu nunca podia imaginar que eu teria um filho. E hoje, gente, eu não me imagino sem ele. Então percebe, às vezes você tá ali sofrendo agora por algo que nem é a tua vida. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou isso pra mim. Eu tava sofrendo tanto por um motivo lá, que eu nem lembro qual era, que uma pessoa falou pra mim: Dani, isso tudo é uma crença sua. Às vezes a sua vida nem é isso. Isso nem vai continuar na sua vida. Relaxa, sabe? Desapega. Então, assim, às vezes você tá sofrendo demais, agora demais, por alguma coisa que seja. Isso é apenas uma coisa passageira na tua vida. Entende? Então, assim, procure tirar uma lição de tudo que você passa. Procure olhar tudo de uma forma assim, o que eu posso aprender com isso? Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu dobrei o meu joelho e eu falei com Deus: Senhor, não é possível uma pessoa passar por uma dor tão grande como é essa da gente perder alguém que a gente ama e não aprender nada com isso. Então eu falava: me ensina, meu Pai, ensina tudo aquilo que eu preciso aprender. E olha, eu me emociono porque eu lembro desse dia. E eu lembro na época que quando meu marido morreu, eu tava certa de que eu tinha que morrer também. Acho que se você já passou por isso, você sabe que é assim que funciona, a gente quer morrer. Eu falo que se a gente tivesse essa opção de morrer, não existiria um humano no planeta, porque a gente queria morrer, lógico. E eu me sentia totalmente preparada pra morrer. Juro, eu falava: eu já tô pronta, eu não tenho mais nada pra fazer aqui na Terra. E, gente, se eu falar tudo que eu já aprendi, que eu mudei a minha forma de pensar, de agir. E hoje eu falo: meu Deus, eu oro falando: Deus, obrigada por não ter me levado, porque eu não estava pronta. Então, gente, eu quero que você fique com essa mensagem. Isso que você está vivendo é apenas uma passagem. Isso não é a sua vida, tá? A nossa vida, ela só acaba quando a gente morre. E se você não morreu, se você está respirando, você tem chance. Cada dia que amanhece é um dia de chance. E é como eu te falei sobre o tempo. A vida, ela é como se fosse um tempo. É livre. Você coloca lá dentro aquilo que é mais importante para você. E de que forma que você coloca? Pensa naquilo que você quer. Pensa naquilo que você quer como se fosse o ar que você está respirando. E não abra mão daquilo. Se você deseja ter um relacionamento feliz, amoroso, se você deseja conhecer um cara incrível, pense nisso todo dia e não abra mão disso. E você vai ver que você vai conseguir. E eu tô aqui para provar para você que é possível. Tantas outras pessoas que provam que é possível quando a gente usa o poder da nossa mente. Então eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz de estar podendo falar com vocês. Hoje eu falei bem aberto mesmo. Até me emocionei um pouquinho. Mas essa é o que eu sou, isso é o que eu sou e que se assim seja. Se Deus quer que eu esteja aqui falando com você sobre isso, para servir como uma
inspiração que assim seja. E que se eu pudesse, sabe, entrar na cabecinha de vocês e dizer como é possível tudo isso, eu faria. Mas eu sei também que isso depende do seu momento. Talvez o seu momento não seja esse. Talvez você está ouvindo tudo isso, mas ainda não é o teu momento. Mas tudo bem. A hora que chegar o teu momento, tudo isso vai fazer sentido para você. Tudo isso que você está vendo vai fazer sentido para você. Tá bom? Um grande, grande, forte abraço. Sinta-se abraçada